Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco, mas ainda com um monte de coisa aí para a gente estar perguntando, um monte de interação ainda aqui para fazer com a doutora Larissa Navarro. É ela que está aqui conosco no estúdio e é a otorrinolaringologista. Então, a gente está aqui tirando todas as nossas dúvidas a respeito dessa especialidade tão importante. E para continuar aí, nós temos a seguinte pergunta: o que piora a rinite alérgica? Algo tão conhecido que as pessoas falam tanto, mas vamos saber agora o que piora essa rinite, doutora? Tchau, 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 tchau. Então, o que piora a rinite alérgica? Existem diversos fatores que pioram a rinite alérgica, tá? Inclusive, fatores que independem da nossa atitude pessoal, né? Então, por exemplo, fumaça, né? Ela piora as queixas de rinite alérgica, mas também existem muitas causas que estão relacionadas às nossas atitudes no dia a dia. Então, a gente precisa cuidar e ter ciência de que alguns fatores de risco estão relacionados ao desencadeamento dessas queixas. Eu vou elencar para vocês algumas, tá? Por exemplo, a poeira domiciliar, a poeira doméstica, é uma das principais causas do início ali de uma crise de rinite alérgica, tá? Dentre elas, a gente vai falar de pó, né? Ali do pó que fica em cima do tapete, ou o pó que fica nas cortinas, né? Ou até mesmo o ácaro, que é um micro-organismo que acaba sendo comumente encontrado nos colchões e nos travesseiros, porque eles são micro-organismos que se alimentam de pele e a gente acaba passando muito tempo ali na nossa cama, né, de 6 a 8 horas, então é onde a gente mais vai encontrar esses micro-organismos. Então, esse controle ambiental, esse cuidado com o ambiente com quem o paciente que tem rinite alérgica é submetido, ele é de fundamental importância. Cheiros fortes de perfume, detergente, inseticida e podem ser fatores que desencadeiam a crise de rinite alérgica, tá? Podem ser gatilhos para essas queixas. Porque eu conheço assim, pessoas assim que é o tempo todo. Sabe, você vê a pessoa, ela está o tempo todo ali esfregando o nariz, não, eu tô com a crise de rinite, e você nunca vê a pessoa sem a crise de rinite, mas, na verdade, eu acho que é justamente isso, porque não está tratando a situação em si. Né? Às vezes, isso que você falou, pó, colchão, aí a pessoa convive com aquilo 24 horas, né, por dia, naquele ambiente ali, aí vai ficar 24 horas, 30 dias por mês com crise de rinite. Não é isso, pelo que eu entendi? Exatamente. Então, na verdade, a parte do controle ambiental, ela compõe uma das formas de tratar a rinite alérgica. Não é só o tratamento medicamentoso, né? A orientação, o cuidado com o ambiente domiciliar compõe uma das medidas de tratamento e, quiçá, eu acho que é a mais eficaz, né? Que é o que, na verdade, vai controlar essas crises, que vai diminuir os processos de recorrência dessas queixas, que a grande maioria das vezes é identificado por quais sinais e sintomas? Espirros frequentes, coceira, prurido nasal, rinorreia, o que é rinorreia? Eliminação de secreção, geralmente são secreções mais claras, que a gente chama de secreção hialina, que é o que a gente chama de coriza, é bem comum, tá? E prurido, que eu já falei, né? Prurido, espirro, rinorreia e obstrução nasal. Essas são os principais sintomas. E, doutora, e nesse caso também teria um impacto de alguma porcentagem da alimentação contribuindo também ou não? Como a gente já falou anteriormente, a parte alimentar, ela pode estar relacionada, sim, à perpetuação de alguns sintomas, tá? Então, é super interessante, principalmente nas crianças que já têm alguma sensibilidade alimentar, darem um maior cuidado, uma maior atenção, sim, para esse aspecto. Tipo assim, com o nutricionista junto, né? Trabalhando. Isso, tanto a parte das crianças que têm ali
um componente de alergia alimentar ali com alergologista, né? Para diminuir ali o consumo de substâncias que tenham corantes ou algum outro fator desencadeante de alergias, tá? Mas aí a gente está falando mais de alergia alimentar, que pode sim estar relacionado ou estar adicionando a alergia respiratória, sim. Até porque a grande maioria dos pacientes, eles não têm uma alergia isolada, né? Eles são atópicos, então eles têm diversas alergias. Então pode ser alergia respiratória, alergia alimentar, alergia de pele. Então as doenças tratadas pelo médico otorrinolaringologista, elas andam muito próximo também das doenças que são tratadas pelos médicos imunologistas ou alergologistas, tá? Interessante você falar isso, porque hoje a gente vê uma febre de industrializada, de corante, e as crianças muito pequenas têm muito contato com isso, e aí isso... De forma recente, né? E é interessante, sim, a gente ter uma atenção maior para isso. Perfeito. E, doutora, a lavagem nasal, o que ela é importante, por que ela deve ser feita? Explica para a gente se existe essa importância aí na lavagem. A lavagem nasal, na verdade, é um procedimento que deveria ser realizado de forma rotineira por nós todos, né? Igual a gente escova o dente, a gente deveria promover a lavagem nasal. Na verdade, a lavagem, ela ajuda ali no mecanismo de mobilidade dos cílios, de limpeza, tanto do nariz como dos seios da face, tá? Então, ajuda ali para não ocorrer o acúmulo de secreção, tanto na cavidade nasal, quanto dentro dos seios da face. Então, se eu tenho um resfriado e eu faço o uso rotineiro da lavagem nasal, muito provavelmente eu vou evitar uma complicação com uma rinocinusite bacteriana. Então, eu vou, além de melhorar da parte respiratória, porque eu estou ali promovendo uma limpeza local, eu também vou diminuir a possibilidade disso complicar com infecções bacterianas secundárias, tá? Então, a lavagem nasal, ela beneficia todas as faixas etárias, desde a faixa etária pediátrica até a faixa etária dos idosos. Então, ela deveria, sim, ser feita de forma rotineira por nós todos. Mas aí, quando você fala assim nessa lavagem nasal, só para ficar mais claro para o nosso telespectador, que tipo de lavagem seria essa? Com água? Com soro? Como que é isso? Vamos lá. Lavagem nasal, existem diversos dispositivos para serem feitos as lavagens nasais, tá? Desde dispositivos que a gente já adquire na farmácia, até dispositivos que a gente compra, tá? Em alguma loja de artigo médico, e a gente faz o uso rotineiro disso. Mas o líquido, né, que a gente geralmente utiliza é o soro fisiológico, que a gente pode ou comprar ou fazer, né? Então, existe o soro fisiológico caseiro, existe o soro fisiológico que a gente acaba adquirindo na farmácia. Então, assim, o que geralmente é feito é a lavagem geralmente é feita com esse tipo de líquido, né? E agora, vamos falar um pouquinho de garganta, doutora? Vamos agora mexer um pouquinho aqui agora, a gente falou bastante aí, do nariz, ouvido, e aí agora eu queria começar com as amidalites, né? Amidalite de repetição, o que fazer com essas amidalites de repetição? Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma amidalite, né? O que é uma amidalite? É um processo inflamatório da amígdala, né? Então, se eu tenho o processo inflamatório da amígdala, eu preciso saber qual que é a causa dela. É uma amidalite exclusivamente inflamatória? É uma amidalite relacionada a algum processo alérgico, né, que não é tão comum. As mais comuns são as infecciosas, virais ou bacterianas. Se eu tenho um quadro recorrente, que acontece ali mais de 3, 4 episódios ao ano, onde a criança ou o adulto acabam tendo acúmulo de secreção na amígdala, né? Placas putáceas, febre, dor à deglutição, dói quando engole, quando se alimenta, queda do estado geral, absenteísmo, né? Falta no colégio, falta no trabalho, aí essa situação começa a nos preocupar. Aí a gente precisa dar uma atenção maior se isso acaba acontecendo de forma mais frequente.
Porque assim, eu já ouvi muitos casos, né, de pessoas, de crianças, que já recorrem para o caso cirúrgico, né, que não já está muito repetitivo essas questões da amidalite. É isso mesmo, doutora? É isso sim, tem algumas amidalites que a gente necessita do tratamento cirúrgico, tá? Mas existe todo um protocolo para ser seguido para que a gente tenha uma indicação precisa desses casos. Então, algumas situações a gente vai precisar sim tratar com cirurgia, tá? Que é a amidalectomia. Outras, não. A gente precisa direcionar a causa para poder saber como a gente vai tratar, tá bom? Por isso, mais uma vez, a importância de procurar profissional capacitado, profissional que trata desse tipo de situação. Não é no achismo, nem porque a vizinha ou o vizinho falou, né? É procurar, de fato, um profissional que esteja apto a fazer esse tipo de diagnóstico, né, doutora Regiane? Exatamente. A gente sempre costuma falar aqui no programa, né, sobre isso. Isso, porque cada pessoa responde de um jeito. Aquilo que foi bom para a vizinha não significa que vai ser bom também para a pessoa. E, de repente, nem tem indicação para você. E nem tem né? indicação. De repente, se você tem alguma situação ali, pode piorar o seu problema. Pode piorar, exatamente. Né? E, doutora, e aquela rouquidão em crianças? O que pode estar relacionado? É preocupante ou não? A rouquidão em crianças, em especial, está relacionada ao uso abusivo da voz. Então, se é uma criança que fala muito alto, que grita, que canta ali muito, que tem ali um volumezinho de fala maior, né? O que a gente fala de volume, na verdade, alterado, a intensidade aumentada, aí geralmente são crianças que acabam evoluindo com rouquidão. Ah, mas doutora, por quê? Porque elas acabam gerando uma lesão por fonotrauma. O que é uma lesão por fonotrauma? Lesões por traumatismos de repetição na prega vocal. O mais comum é o nódulo vocal, tá? Principalmente em meninos. É mesmo. Agora, existe também, vale a pena a gente destacar que não é a única causa. Existem também causas que acontecem desde o nascimento. Para essas crianças em especial, a gente deve sim dar muita atenção e fazer o exame que a gente chama de videolaringoscopia. Por quê? Eu só consigo avaliar a saúde da prega vocal ou a causa que está originando aquela disfonia ou aquela alteração na voz, né, aquela rouquidão, à medida que eu consigo olhar as estruturas que são responsáveis pela voz, né? As principais são as pregas vocais, tá? Então, é bem importante isso. A gente não consegue dar o diagnóstico de uma rouquidão sem que a gente tenha um exame complementar avaliando a saúde das pregas vocais. E esses casos que exigem mais atenção é aquela que persiste por mais tempo, né? Não é aquela que, tipo, teve, passou e nunca mais. Isso. São aquelas que persistem e pioram ao longo do tempo, né? Que se mantêm. Porque aí podem estar relacionados a outras doenças, tá bom? Porque a gente escuta muito falar assim, esse menino não pode chorar. Né, assim, porque senão ele vai ficar rouco. Não vou bater no menino, não vou repreender, não vou fazer nada, porque ele fica rouco toda vez que chora. Tem isso também, doutora? Na verdade, todos nós, se nós usarmos de forma inadequada a nossa voz, né? Se a gente, por algum momento, abusar ali, a gente pode sim ter a disfonia, a rouquidão. Então, acaba que as crianças não controlam muito isso. E aí elas acabam tendo, muito comumente, lesões ali por trauma. Também, os profissionais, a gente acaba fazendo uma atenção, usando aí já o gancho das crianças roucas, para os profissionais que usam a voz como mecanismos profissionais, né? Como ferramenta profissional. Então, os locutores, os radialistas, né? Enfim, todo mundo que usa a voz de forma profissional deve sempre dar atenção à saúde da voz, tá? À saúde vocal. Você falou uma coisa interessante que eu lembrei dos músicos, né? Os músicos que tanto cantam e os que tocam, geralmente eles têm problema, eles são meio surdos. Às vezes ele está no volume máximo lá no culto e a gente baixa um pouquinho. Verdade. Porque o dele já está viciado e o nosso está normal. E ele põe o volume máximo e estoura, não é isso? Aí já está relacionado a outro problema, Regiane. Nossa. Então, assim, o uso
da fonte sonora por um período, existe uma doença, na verdade, não necessariamente nessa questão, mas existe uma doença que acaba estando relacionada com ruídos repetitivos, né? É o que a gente chama de PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Isso é muito comum em profissionais que acabam utilizando sons de intensidade muito alta, tá? Então, é interessante para esses profissionais, além de, claro, se usarem a voz, também observar a saúde vocal e a saúde auditiva, tá? Então, é uma coisinha semelhante, mas diferente. Ótimo, é bom porque ela pegou esse gancho e a gente vai ter que trazer ela de novo para falar só a respeito dessas situações aí, né, doutora? Ela vai ter que vir, não tem jeito, gente. Tá ótimo. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é sobre o entalo, né, o engasgo. Podem estar relacionados com alguma doença mais grave? Podem estar relacionados com alguma doença mais grave, sim, mas não é o mais comum. Tá? O mais comum é serem alterações tratáveis, inclusive com dieta alimentar. Vocês já ouviram falar de doença do refluxo laringofaríngeo? Tá? Então, é uma causa muito comum para essas sensações de engasgo, de entalo, que a gente chama de globus faríngeo. O globus faríngeo, ele é restrito só para a doença de refluxo laringofaríngeo? Não. Ele pode acontecer em outras doenças, em doenças mais graves, mas comumente acontecem em situações tratáveis e que melhoram com adequação alimentar e com tratamento medicamentoso, tá? Interessante, né? E, doutora, uma pergunta que muita gente faz em relação a tumor de garganta, que muita gente tem medo, né? Quais os sintomas comuns desse tumor de garganta? Na verdade, depende da fase aí depende do tamanho, da neoplasia, né? Então, elas podem variar desde uma disfonia até alterações relacionadas à insuficiência respiratória, dificuldade de respirar, né? Mudanças ali no padrão vocal do paciente. Engasgos são comuns, tá? Então, assim, a gente precisa, na verdade, ficar atento quando se fala de tumor, tá? De laringe, ali nas pregas vocais ou nas estruturas ali próximas, principalmente os fatores de risco relacionados, tá? Então, tabagismo, alcoolismo, enfim, estão muito frequentemente relacionados a essas patologias. A doutora, mas só quem fuma ou então quem bebe vai ter risco de desenvolver esse tipo de neoplasia? Veja, o risco é muito maior nesses pacientes, mas elas podem acontecer em pessoas que não utilizam dessas substâncias. O interessante é, qualquer alteração do padrão vocal, o que não é comum, que se perpetue ou que acabe causando algum desconforto, serem investigadas, tá bom? Ai, gente, já estamos chegando aqui no final do programa, desse programa aqui, tá? Que eu tenho falado o programa todinho, então ela já está preparada psicologicamente para voltar aqui depois, né? Mas, de antemão, já queria agradecer imensamente a doutora Larissa Navarro, que, assim, né, a gente sabe das dificuldades de tirar um tempo para estar aqui conosco, mas muitíssimo obrigada, doutora, por ter aceitado o desafio, ao convite de estar aqui, trazendo tantas informações importantes, como foi um programa riquíssimo. Então, nós só temos a agradecer, né, doutora? Imagina, eu que agradeço. Agradeço, inclusive, pela oportunidade de estar do lado da Regiane, de você também. Mas a Regiane é uma amiga muito especial, que dividiu vários momentos muito importantes da minha vida, e eu fico muito feliz de poder juntar a presença dela, a sua agora, e uma coisa que eu amo muito, que é a minha especialidade, tá? Então, faço com maior amor, estarei aqui novamente, com maior amor e carinho, se assim for convidada, claro. Olha, eu queria agradecer, tá, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, e também a doutora Larissa, que aceitou. Já tinha tempo que a gente queria trazer a doutora Larissa aqui, e graças a Deus deu tudo certo hoje. Ai. E a gente ficou muito feliz com a sua presença. Imagina, eu que Obrigada. agradeço. E como eu falei durante todo o programa, né, não deixe de procurar profissionais capacitados. E eu acredito que vocês viram aí durante o programa. Então, qualquer coisa, está passando aqui embaixo o telefone da Cliniclass.
liguem lá, façam um agendamento, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos, muito bem assistidos. Fica lá na Medical Center, no 2º andar. Olha o telefone aí na tela, dê uma avaliada. Olha o tanto de assunto que nós falamos aqui hoje, eu tenho certeza que tem algo aí que vocês precisam tirar algumas dúvidas lá no consultório, tá? Na Clinic Class, na Medical Center, no 2º andar. Agende lá a consulta, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, ok? E a você, telespectador, o nosso muito obrigado por ter estado aqui conosco até esse momento. E até o próximo programa Missão Saúde na TV.